Olha só, até a Defensoria Pública da União está chamando o Xandão na chincha, meu amigo. Até o pessoal da DPU está avisando que o Xandão violou a Constituição na questão da ação contra o Tagliaferro, né? Porque vocês sabem, tá rolando uma ação contra o Eduardo Tagliaferro, que está lá na Itália, coisa e tal, querem a extradição dele, essa coisa toda, né? E o Alexandre de Moraes queria fazer uma audiência aqui no Brasil, só que ele não citou o Eduardo Tagliaferro para participar dessa audiência, queria fazer audiência com o Eduardo Tagliaferro. Ele alegou que o endereço do Tagliaferro era desconhecido, sendo que no próprio processo tem o endereço do Tagliaferro, era só ele fazer a carta rogatória para mandar essa carta rogatória para a Itália, para a justiça italiana fazer a citação lá. É assim que funciona, né? Só que aí o Alexandre de Moraes não quis fazer isso, porque ele é Deus poderoso, né? Um Deus do Olimpo, né? E aí os advogados dele pediram nulidade da coisa, porque não teve citação. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Destituiu os advogados e mandou a DPU. A DPU é a Defensoria Pública da União. Tá? Para quem não sabe, se você não tem dinheiro para pagar um advogado, você pode procurar a DPU do seu estado. Cada estado tem um escritório de DPU, né? Geralmente nas capitais, tem algumas outras cidades também. Você procura a DPU e ela faz a sua defesa em qualquer ação, se você comprovar que você não tem condições de pagar um advogado, né? E aí, ou seja, e também nesses casos, quando a pessoa, por exemplo, não indicou advogado, eles botam a DPU como advogado da pessoa. O Alexandre de Moraes tirou o Eduardo Tagliaferro e colocou a DPU como advogado do Eduardo, tirou os advogados do Eduardo Tagliaferro, que estavam todos constituídos, com procuração, tudo direitinho, e botou a DPU para fazer o julgamento dele. Só que a DPU, nesses casos, né, ela é colocada num processo que ela não viu nada, ela não tem o que fazer ali. Ela faz o que eles chamam de defesa genérica, faz uma, né, coloca ali uma coisa genérica, porque era isso que o Xandão queria, entendeu? Que tirou os advogados. O advogado não pode defender o cliente, porque eu sou o Xandão, eu sou o Deus do universo, eu mando em tudo nessa porra. Então o advogado que está me contestando está errado, vou destituir os advogados e botar a DPU. Só que a DPU disse, não, você não pode fazer isso, você está violando a Constituição. No mínimo, você poderia até tirar os advogados se eles tivessem feito um vício qualquer no processo. Mas no mínimo, você tinha que dar chance para o Eduardo Tagliaferro de escolher outros advogados, né? Caramba, Xandão, tá ficando feio, cara. Até o pessoal da DPU tá falando aí que, porra, tu tá foda, cara. Ele tá extrapolando em muito a Constituição brasileira, né? Essa ideia do Alexandre de Moraes que ele pode tudo, realmente subiu na cabeça dele. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Lolita Libertária, Mendes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A DPU, a Defensoria Pública da União, ficou chateada, cara. Ficou, pô, não pode, pô, né? Aqui, ó, a DPU diz que Moraes violou a Constituição em ação contra Tagliaferro. Na terça-feira, dia 14, Moraes destituiu a defesa particular e nomeou um defensor público para representar Tagliaferro. A medida foi tomada após os advogados do ex-assessor se recusarem a participar de uma audiência de instrução. A DPU argumenta que a decisão ignora o direito do réu de escolher seus próprios advogados, mesmo que por algum motivo o Alexandre de Moraes tenha entendido que os advogados atuais do Tagliaferro não fossem adequados, ele tinha que escolher outros. Ele não pode simplesmente botar a DPU ali, né? Pede anulação absoluta do ato da nomeação. Para o órgão, o ministro atropelou garantias constitucionais ao optar por um caminho mais célere, ao invés de seguir o devido processo legal. Olha que coisa, isso daqui é o que eu falo para vocês desde o início. O Alexandre de Moraes está optando por um caminho mais célere, porque ele não está nem aí. Todos esses processos do Alexandre de Moraes, você já sabe o resultado, você já sabe que vai ser condenado, não tem dúvida nenhuma. São processos políticos que o Alexandre de Moraes se coloca como um juiz, mas na verdade ele é o promotor, ele é o cara que vai acusar aquilo ali. Todo mundo sabe. O caso do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro foi exatamente nesse sentido, né? Ele colocou a coisa toda, mas todo mundo já sabia que ele ia condenar o Bolsonaro. Alguém tinha alguma dúvida que ia ter condenação do Bolsonaro ali? Todo mundo já sabia, ou seja, é um showzinho, é um julgamento show. Ele fica nesse negócio, tem que ser rápido, eu quero um julgamento célere, né? Quero uma coisa rápida. E eu fico me perguntando essa pressa toda dele de punir o Eduardo Tagliaferro, não é porque ele sabe que ele já está com os dias contados no STF, e antes disso ele quer punir as pessoas que foram contra ele no STF. Está querendo correr atrás do Eduardo Tagliaferro, e possivelmente outras pessoas também, rápido, enquanto ele ainda tem poder no STF, porque ele sabe que não vai durar muito tempo isso, né?
A opção pelo caminho mais célere, a nomeação sumária da DPU sem consultar o acusado, não encontra amparo no texto legal e configura violação direta do artigo 265, parágrafo 3º do Código de Processo Penal e as garantias constitucionais decorrentes do devido processo legal. O devido processo legal no Brasil já foi para o saco há muito tempo, né? O caso do Bolsonaro evidentemente uma ruptura atrás da outra do devido processo legal. E a Defensoria destaca que a assistência jurídica do Estado é uma medida de exceção e subsidiária. Quando a pessoa realmente não tem nenhuma condição, não tem nenhuma alternativa que não seja nomear a DPU, aí o juiz pode nomear a DPU nesse caso, mas a verdade é que não tem, isso aí é uma falha, né? Isso lá, nulidade completa. A DPU classifica como injustificável a omissão do procedimento legal de intimação pessoal do Tagliaferro, que reside atualmente na Itália. Ou seja, a DPU ainda concordou com os advogados do Tagliaferro que era um absurdo esse negócio de não ser citado através de carta rogatória, né? E por que o Xandão não quer fazer carta rogatória? Porque carta rogatória é lenta, é a maneira correta de fazer a coisa, né? A justiça brasileira, o juiz emite a carta rogatória, isso vai para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Ministério lá do Mauro Vieira, primeiro vai para o Ministério da Justiça, do Ministério da Justiça vai para o Ministério das Relações Exteriores, que entra em contato com o Ministério das Relações Exteriores da Itália, passa essa carta para eles lá do Ministério das Relações Exteriores da Itália, vai para o Ministério da Justiça, depois vai ser designado um juiz para cuidar dessa carta rogatória lá na Itália, e aí vai fazer a citação. Só que esse processo todo leva meses, né? E o Xandão não pode, o Xandão quer agora, o Xandão quer bater no Eduardo Tagliaferro agora, ele tá com vontade de bater nas pessoas agora, ele não quer esse negócio de carta rogatória, né? E aí ele cortou, ele disse que não sabia o endereço aqui, tá aqui, ó. Defesa de Tagliaferro aponta contradição lógica em decisão de Moraes. Após o ministro do STF negar envio a carta rogatória à justiça italiana e considerar o perito Eduardo Tagliaferro intimado por meio de edital, intimar por edital é assim, publica uma notícia, um edital, né, no Diário da União, dizendo, olha, você tem que comparecer na audiência, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso se faz quando a pessoa não consegue ser citada, quando não se sabe o endereço da pessoa, né? Porque senão para pensar, você tem um caso de assassinato, a pessoa que matou a outra fugiu e ninguém sabe onde é que ela está. Como é que você cita essa pessoa? Não tem muito como citar essa pessoa, né? A pessoa está fugido, foi fugitivo, sumiu do mundo, né? Aí você cita por edital, você bota, ó, publiquei no jornal aqui chamando para você vir. Ah, você não veio? Problema seu, vai ser julgada a revelia, né? Mas se você tem o endereço da pessoa, e no caso do Tagliaferro você tem o endereço, né? É só fazer a carta rogatória. Ah, mas é difícil. Não, mas é o que tem que fazer, é o devido processo legal, né? O ministro tinha apontado que o réu está em local incerto e não sabido. É o termo que se usa, inclusive, nesse caso que a pessoa está fugida, né? Só que, isso para justificar a citação por edital. Mas logo adiante, cita que Tagliaferro está localizado em país estrangeiro com endereço desconhecido. Isso tem um erro, né? E além disso, na própria ação tem o endereço do Eduardo Tagliaferro. Na própria ação que foi feita todas essas petições, tem o endereço do Tagliaferro lá na Itália. Então é só questão de citar o cara, manda a carta rogatória, cita o cara. Ah, mas vai levar 3, 4, 5 meses para fazer isso. Mas é o que define o devido processo legal, né? Os embargos exploram justamente essa inconsistência na base da existência do pedido de extradição e resposta estrangeira com endereço. Para a defesa, a decisão viola a lei, é constituída sob premissas falsas, dizer que o Eduardo Tagliaferro não tem endereço conhecido, quando ele tem endereço conhecido, todo mundo sabe, né? Os advogados explicam que a classificação do paradeiro de um réu como incerto e não sabido deve ocorrer apenas quando o juiz não possui nenhuma informação sobre a localização, uma vez que a citação por edital só é admitida como exceção. O Código de Processo Penal estabelece no seu artigo 368 que, estando o acusado no estrangeiro em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até seu cumprimento. Tagliaferro foi assessor, quanto o caso aqui, né? Então, ou seja, esse é o ponto. O Xandão queria fazer uma coisa rápida para condenar rápido o Tagliaferro. Os advogados apontaram que tem que citar o cara para fazer essa instrução, né? Aí o Moraes destituiu os advogados, ficou putinho, ficou chateadinho. Ai, como ousam advogados defenderem a pessoa? Não pode. O advogado tem que ajudar o juiz, promotor, o dono do universo, o dono da verdade, que sou eu que estou julgando esse caso, que é assim que o Alexandre de Moraes se pensa nesse caso, né? Aqui, o Moraes destitui advogados de Tagliaferro e nomeia defensor público, o que é um absurdo completo. Aqui, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, destituiu os advogados do Eduardo Tagliaferro e nomeou a Defensoria Pública, né?
A movimentação ocorre após a defesa, liderada por Paulo Faria, negar-se a participar de uma audiência de instrução. Sem o advogado, a audiência de instrução é nula, né? Aí ele destituiu o cara e chamou imediatamente a Defensoria Pública da União. O defensor público falou, pô, não posso participar, eu sou chamado agora, eles têm defesa, que negócio é esse, que loucura é essa, né? E agora a DPU falou nessa justificativa, aí o Alexandre de Moraes entendeu que não poderia fazer a instrução naquele momento, mas marcou para o dia 28 de abril. De qualquer forma, a DPU diz que o Alexandre de Moraes violou a Constituição brasileira, mais uma violação da Constituição brasileira, né? Ou seja, mais um absurdo feito pelo Alexandre de Moraes. Esse cara, ele tá contando com o fator de que o pessoal tá todo mundo achando que ele é o defensor, entre aspas, da, democracia, porque ele bateu no Bolsonaro e não sei o que lá e coisa e tal. Mas já tá ficando difícil sustentar isso daí, né, Xandão? É tanta besteira que o Xandão faz que tá difícil sustentar isso daí. Até o pessoal que não gosta mesmo do Bolsonaro, que realmente gostou que o Xandão tenha batido no Bolsonaro, tenha prendido o Bolsonaro e coisa e tal, tá tendo dificuldade de entender porque que o Xandão continua mandando em todo mundo e culpando pessoas e casos absurdos como esse do Tagliaferro, coisas que não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma base na Constituição, né? O problema é esse, né? Como eu falei para vocês, o erro, o golpe se deu no momento que a Constituição foi rompida. É assim que o golpe acontece. Golpe não é botar tanque na rua. Tanque na rua não tem golpe não, meu amigo. Tanque na rua, depois você tira o tanque da rua e pronto, e não tem nada a ver. Golpe é quando você rompe a Constituição. Foi o que o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli fizeram lá em 2019 com o inquérito das fake news. Ali foi um golpe. Eles começaram a agir fora da Constituição. E desde então tem feito exatamente isso. Durante um tempo o pessoal estava calminho, porque não, o Xandão tá batendo no Bolsonaro. Bate no Bolsonaro, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão, tá tudo bem. E eu já avisava naquela época, isso não para assim não. O ditador, ele sempre vai aumentando o poder dele, porque ele encara qualquer crítica que é feita contra ele como um ataque contra ele. Ele sabe que está fragilizado, ele sabe que está fazendo merda. Então qualquer crítica vira um ataque na visão do ditador. Então só vai piorar. E eu falei isso na época. Daqui a pouco vai entrar a imprensa tradicional, vai entrar o pessoal todo, e é o que está acontecendo. Está vindo o mundo inteiro, Xandão contra o mundo, né? E por mais que ele esteja tentando recuperar agora a galera do anti-bolsonarismo, né, o pessoal que não gosta do Bolsonaro, olha só, eu vou impedir o Flávio Bolsonaro agora, me ajudem de novo, não sei o que lá. A situação já está tão crítica que mesmo esse pessoal está pregando no vazio. Ninguém mais leva a sério esse tipo de coisa, né? Um absurdo isso, até a DPU sacaneando o Alexandre de Moraes. Estava na hora, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.